Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Abba, Pai. Graça e paz, abençoados, amém? Glória a Deus a todos vocês. Graça e paz a você que está agora ao vivo no YouTube e no Facebook. Em alguns minutos vamos entrar com o apostolado dessa noite. Tremenda revelação de Deus que vai mudar a sua história. Vai te dar rumo para a sua vida espiritual, para a sua vida cristã. Mas antes vamos agradecer a Deus. Tem aí mais 2 minutos. Vamos ficar de pé aqui, abençoados igrejas de Santo André. E daqui a pouco eu falo com vocês ao vivo aí. Primeiro vamos agradecer a Deus por essa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos. Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Em tudo te damos graças. Porque, como está escrito, cremos que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Senhor, que essa noite seja maravilhosa, uma noite cheia de graça, cheia de revelação, de sabedoria, de entendimento espiritual, para a tua glória e para o teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor revele a tua palavra, e assim ela não voltará para o Senhor vazia, e o meu trabalho no Senhor não será em vão. Revela a tua palavra aos que vão me ouvir nesse momento, aos que vão me assistir, aos que vão ouvir pelo Facebook, pelo YouTube, pelos vários grupos de WhatsApp, aos que estão aqui ao vivo em Santo André. Revela a tua palavra, manifesta a tua glória, pelo Espírito Santo que habita em nós. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. O Senhor é bom. O Senhor é um Deus maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, que em Cristo nos salvou pela sua graça. Que esta revelação desta noite, que este apostolado seja marcado em cada coração, em cada mente, seja revelado para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Haja manifestação do Espírito Santo para revelar a sua palavra. Haja ministração de anjos em nosso favor, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem pode falar amém? Ao Senhor. Palmas. Graças a Deus. Pode se assentar, você que está aqui em Santo André. E graça e paz a você que me assiste agora pelo YouTube, ao vivo. Graça e paz a você no Facebook, ao vivo. Graça e paz a você no nosso site, graçaapostolado.com. Se inscreva no nosso canal. Não esqueça de fazer isso. Se inscreva no nosso canal, no YouTube, e ativa o sininho para você receber a notificação do apostolado da semana, tá bom? Se inscreva no nosso canal e nos ajude a levar a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Tá cheio de falsas graças por aí, mas no MGA a coisa é séria, tá? Se estiver escrito, eu creio. Hoje eu estou com 1, 2, 3, 4, 5 Bíblias aqui para trazer o apostolado desta noite. Para a glória de Deus. Porque se estiver escrito, eu creio. Tema novo nessa noite, apostolado novo. Eu quero que você já anota aí, já vai compartilhando e avisando outros irmãos para que congreguem conosco agora. Há ovelhas aqui nesse momento, como também há ao vivo pelo Facebook e YouTube. Nós todos estamos congregados em um mesmo espírito, porque a igreja é uma só. Amém? Então vai compartilhando aí no YouTube e no Facebook. O tema de hoje, anote no seu caderno, a hierarquia teocrática. Hierarquia. Vô, pai, filho, neto, isso é hierarquia. O assunto hoje, o tema, provavelmente não vou acabar hoje, porque o assunto é extenso, eu preciso deixar bem explicado para que você veja a diferença da verdadeira graça, da genuína graça
e do genuíno apostolado para a falsa graça. Então, hoje existe a verdadeira graça e a falsa graça. Não vou nem dizer, infelizmente, porque Paulo disse aos Coríntios que é necessário que haja heresias para que os que são da verdade se manifestem no nosso meio. Então, se há a verdadeira, há também a falsa. Ao ouvir a verdadeira, a falsa fica exposta e nisso você saberá identificar a diferença do tomate para o caqui. Parece, mas não é, hein? Tema de hoje, a hierarquia teocrática. Teocrática. T-E-O-C-R-A-T-I-C-A. Teocrática. A hierarquia teocrática, 2 pontos. O governo de Deus, tá? O tema de hoje, a hierarquia teocrática, o governo de Deus. Ou seja, como que Deus governa. Porque muitos falam de Deus, todas as igrejas falam de Deus, todos os pregadores falam de Deus, e todas as pessoas na face da terra falam de Deus, e Deus está no céu, é assim que todo mundo pensa, mas a nova aliança diz que Ele habita em nós. E como é que Deus lida? Como é que Deus, sendo soberano, governa principalmente a sua igreja? Que quando eu venho falar sobre a hierarquia teocrática, lá em terceiro, em quarto lugar fica o mundo, a terra, né? Porque se eu for falar de tudo, o que Deus governa vai demorar muito. Então eu vim falar especialmente e especificamente, exclusivamente da igreja. O governo de Deus na igreja, para a igreja. O tema de hoje, a hierarquia teocrática. O governo de Deus. Antes de eu entrar na Bíblia, que eu estou com 5 Bíblias aqui do lado, antes de eu entrar na Bíblia, eu quero que você anote aí no seu caderno 5 frases, 5 anotações. Por isso que, Bíblia, papel e caneta, hein? Bíblia, papel e caneta, porque hoje será um estudo para crente, principalmente crente em graça, para todo tipo de crente, de cristão, mas principalmente aos cristãos em graça vão receber a verídica, genuína direção de Deus, segundo a Bíblia, que me foi revelada. Então, a hierarquia teocrática, o governo de Deus. Quero que você anote 5 frases. Primeira frase, Deus é soberano. Número 1, coloca aí, número 1, tracinho, escreva, Deus é soberano. Para você entender sobre hierarquia, para que eu entre no meu assunto. Primeiro, Deus está acima de tudo e de todos. Tá? Não, ele disse em Isaías 43, antes de mim Deus nenhum existiu, e depois de mim Deus nenhum haverá. Então ele é o primeiro, diz em Isaías, diz em Apocalipse, ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Então Deus é soberano. Diga comigo, Deus é soberano. Por isso que ele tem o título de Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por quê? Diga, porque Deus é soberano. Número 2. Então, abaixo de Deus, quem é que está abaixo de Deus que é soberano? Diga comigo. Os arcanjos. Então, escreva aí. Número 1, Deus é soberano. Número 2, arcanjos abaixo de Deus. Quem são os arcanjos? É claro que é um breve resumo, tá? Porque tudo esse assunto que eu já ensinei são mais de 20 anos em graça. Vai para 24 anos em graça. Então o que eu estou falando aqui eu já ensinei há muitos anos, está gravado, está na minha apostila, está nos meus livros, está no nosso site, está no nosso canal no YouTube, então está no ministério. Tá? Então, primeiro, Deus é soberano. Segundo, arcanjos, ou seja, aqueles que estão abaixo de Deus, na hierarquia. Quem são os arcanjos? Chefe dos anjos, literalmente traduzindo, chefe, anjos, espíritos ministradores. Então, arcanjos, chefe dos anjos. Isso significa arcanjos que estão abaixo de Deus. Número 3, escreva aí. Anjos. Então, primeiro, Deus. Segundo, abaixo de Deus, os arcanjos.
Abaixo dos arcanjos, os anjos. Não vou nem falar de querubins e serafins. Eu estou colocando anjos, espíritos ministradores, porque senão vai ramificar e aí vai demorar muito e eu não posso. E eu tenho que ir no meu assunto. Então, a hierarquia teocrática. Primeiro, diga Deus. Segundo, diga os arcanjos. Terceiro, diga os anjos. Diga espíritos ministradores. Estão entendendo? São 5. A hierarquia. Número 4. Escreva aí. 4. Apóstolos, profetas e mestres. Escreva isso. O tema de hoje, a hierarquia. Hierarquia. Vô, pai, filho, neto, bisneto. Isso é hierarquia. O pai está acima do filho. Por isso que a Bíblia fala honrar o pai e a mãe. Porque o pai está acima do filho. Isso já é de Deus. Isso é uma hierarquia estabelecida por Deus. Ninguém pode mudar. Nem raça, nem tribo, nem língua, posição social. Isso é uma hierarquia que já vem de Deus. Vô, pai, filho, neto, isso já vem de Deus. Amém? Em termos humanos, vô, pai, filho, neto, termos humanos. Agora, em termos espirituais, Deus, arcanjos, anjos, quarto, apóstolos, profetas e mestres. São 5, tá? Para que eu entre no meu assunto. Diga comigo, Deus, arcanjos, anjos, apóstolos, profetas e mestres. Alô, essa hierarquia não vem de mim, não foi eu que fiz assim, tá? Não foi eu que estabeleci assim, foi Deus. Tá claro aí? Deus que estabeleceu a hierarquia dessa forma, tá bom? Isso já vem de Deus. E o 5, diga comigo, a igreja. Diga, os eleitos. Tá? Para que eu entre no meu assunto, eu preciso que você guarde esses 5 itens da hierarquia teocrática. Hierarquia teocrática. Pastor, o que é teocrático? Vem de theos, do hebraico theos, do grego theos, com H, theos, significa Deus. Cracia, governo. Democracia, né? Então, teocracia. Cracia significa governo. Theos significa Deus. Traduzindo para o português. Por isso que vem teologia. Teologia, o estudo sobre Deus. Logia, estudo. Theos, teologia, o estudo sobre Deus ou o estudo sobre as coisas de Deus. Então, teocracia, Deus. Teocracia, governo. Teocracia, o governo de Deus. Ficou claro? Então o tema, a hierarquia teocrática. Por isso, entre parênteses, o governo de Deus. Levante os dedos, diga assim, ó. Deus, que é soberano. Diga, os arcanjos, que são o chefe dos anjos. Os anjos, que são espíritos ministradores. Apóstolos, profetas e mestres. E a igreja, os eleitos. Agora olhem para mim. Olha a hierarquia. Ó. Colossenses 1,16. Tudo foi feito por ele e para ele. Gênesis 1,1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isaías 43. Antes de mim Deus nenhum existiu. Depois de mim nenhum haverá. Então Deus é o primeiro acima de tudo e de todos. Tá claro? Como hierarquia abaixo de Deus, os arcanjos. Segundo lugar. Como hierarquia estabelecida por Deus abaixo dos arcanjos, os anjos. Tá claro? Abaixo dos anjos, espíritos ministradores, apóstolos, profetas e mestres. Tá claro? E abaixo dos apóstolos, profetas e mestres, a igreja, que são os eleitos, o povo de Deus. Quem é que pode aplaudir o Senhor comigo, em nome de Jesus? Por esse entendimento. Glória a Deus. Bom, agora eu posso entrar no meu assunto. Diga comigo, a hierarquia teocrática. Diga, o governo de Deus. Bom, a hierarquia teocrática, o governo de Deus, ou seja, como que a igreja de Cristo é governada? O assunto, a hierarquia teocrática, em outras palavras, quer dizer o quê?
como que a igreja de Cristo é governada? Como? De qualquer jeito? Cada um faz o que quer? Cada um atira para o lado que quiser? Você sabe que a verdade, ela é paralela. Então vou te fazer pensar. Num exército, o soldado, cada um atira para o lado que quiser? Não. No exército tem um general. O nosso general é Cristo. Lembra? Então, num exército, por isso que ele é chamado do Senhor dos Exércitos. Tá vendo? Porque a verdade é o quê? A verdade é paralela. Deus também é chamado ou conhecido como Senhor dos Exércitos. Agora imagina o exército na terra para você entender como que é no céu. Porque você entendendo a hierarquia da terra, você entende a hierarquia do céu. Porque a verdade, ela é paralela. O general aqui na terra, ele tem um exército de soldados. Abaixo do general vem tenente, vem subtenente, vem terceiro sargento, primeiro, segundo, até chegar no soldado. Isso é hierarquia de um exército. Tá claro ou não tá claro? O general, acima do general, o capitão, o que ele fala para o seu pelotão? Ah, cada um atira para o lado que quiser. Não. Tem uma direção, tem uma ordem, uma organização. Tem uma organização. Por isso que Paulo disse em Coríntios 14:40, faça-se tudo com ordem e decência. Porque a verdade de Deus é paralela. O general aqui, o capitão, ele não fala para o seu exército, olha, cada um pega o revólver que quiser. Primeiro que ele não fala isso. Tem a arma certa para cada ocasião. E ele também não fala, cada um atira para o lado que quiser. Ele não fala isso. Todos aguardam uma ordem. Isso é organização. Isso faz parte de hierarquia. Não é para humilhar ninguém, mas o general está acima do soldado. Consegue entender isso? Não é para humilhar ninguém, mas o capitão está acima do cabo. O capitão está acima do sargento. O que é isso aí? É para humilhar a pessoa? Não. Diga, hierarquia. Tá claro? Então Deus não quer, agora vamos ver lá do espiritual. Deus não quer humilhar ninguém. Mas existe uma hierarquia. Se o general é soberano sobre o seu exército, do mesmo modo, a verdade é paralela, Deus é soberano sobre nós, sobre tudo e sobre todos, porque Ele é Deus. Se existe a hierarquia da terra, é porque existe a do céu. Então Deus, como soberano, abaixo de Deus os arcanjos, não vou nem falar de querubins, serafins, senão vai ramificar. Abaixo dos arcanjos, os anjos, Hebreus 1,14, são espíritos ministradores. Abaixo dos anjos, apóstolos, profetas e mestres. Isso está na hierarquia. Apóstolos, profetas e mestres não estão acima de arcanjo. E muito menos de Deus, que é uma hierarquia. Mas apóstolo, profetas e mestres está acima da igreja. Faz comigo assim, ó. Deus, arcanjo, anjo, apóstolo, profeta e mestre. A igreja. Você consegue perceber que Deus lá em cima da hierarquia, como primeiro, absoluto, soberano, organizou abaixo de Deus arcanjos. Os arcanjos dão ordem aos anjos. Arcanjo, chefe dos anjos. Abaixo dos anjos, apóstolos, profetas e mestres. E abaixo desses? Porque se não tiver algo abaixo desses, não tem sentido existir apóstolos, profetas e mestres. Para quê? Então tem que ter algo abaixo. O que está abaixo de apóstolos, profetas e mestres? Abaixo não quer dizer que são melhores. E os que estão abaixo não quer dizer que são piores. Nunca se pode pensar em humilhação. Ah, então está humilhando quem está embaixo. Não, você não pode pensar isso. Isso é pensamento carnal. Porque você que é soldado, você não pode pensar que o general está te humilhando só porque ele é general. Ele é o general. Você tem que entender isso. Tá claro? Então a ordem está com o general. A autoridade está com o general. A palavra de faz ou não faz, de vai ou fica, está com o general. O soldado tem que entender isso aí. Tem que submeter isso aí. Então a última vez,
Façam assim, ó. Deus, arcanjos, anjos, apóstolos, profetas e mestres, e a igreja. Agora vamos inverter isso aí. Ó, acima da igreja, e você vai entender por quê que é assim. Acima da igreja, acima não quer dizer que está humilhando a igreja, hein? Não deixa, para ninguém distorcer meu ensino, para não me interpretar mal. Ah, então o apóstolo é melhor. Não, ninguém está falando isso. Tá claro aí? Para ninguém me interpretar mal, porque tem gente que você sabe como que é, né? Então, acima da igreja, em questões de hierarquia, não quer dizer que é mais salvo, não quer dizer que é melhor, tá claro? Em questões de organização que vem da parte de Deus. Quem consegue entender isso? Não precisava nem falar essas coisas, né? Mas eu estou vendo o meu lado para ninguém falar mal de mim. Porque o ser humano fala mesmo. Para distorcer minhas pregações e ensino. Tem até um velhinho louco aí que está distorcendo minhas pregações. Então, acima da igreja está quem? Quem traz a direção para a igreja. Porque, olha a hierarquia, presta atenção. Deus, arcanjos, anjos, apóstolos, profetas e mestres e a igreja. Por que as igrejas evangélicas não têm a direção? Tem uma bagunça danada. Por quê? Porque eles não entendem sobre a hierarquia. Eles pensam que acima deles está Deus. Não tem como dar a igreja para cima de Deus direto. Do quinto para o primeiro. É uma hierarquia. Soldado, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento. Mas tem gente acima do sargento. Capitão e por aí vai. Então existe uma hierarquia. Tá claro? Então, a igreja, ela está em quinto lugar na hierarquia. Por quê? Porque em quarto lugar, acima da igreja, está quem coloca a ordem e a direção na igreja. Que são apóstolos, profetas e mestres. Cujos mesmos estão abaixo de anjos. Hebreus 1,14, Salmo 91. Que são espíritos ministradores. Que recebem, por sua vez, ordem dos arcanjos. Miguel, Gabriel. Que, por sua vez, recebem ordem de Deus. Isso é hierarquia. Só quem está entendendo. Você vê que eu não li a Bíblia ainda, eu vou ler agora. Mas primeiro eu queria que você entendesse o que é hierarquia. Diga, Deus, arcanjos, anjos, apóstolos, profetas e mestres, e a igreja. Agora de baixo para cima, diga, a igreja, apóstolos, profetas e mestres, anjos, arcanjos, e acima de tudo e de todos, Deus. Tá claro ou não tá claro? Agora eu posso entrar na Bíblia. Uma vez que você entendeu o que é hierarquia. Hierarquia teocrática. Vou te mostrar agora. O que é ou o que significa a frase hierarquia teocrática. O que significa isso? O governo de Deus. Diga comigo. Hierarquia teocrática. É o governo de Deus. Tá claro? Não é o governo do pastor, hein? Não é o governo do apóstolo. Não é o governo do anjo Gabriel, do arcanjo Miguel. Não é o governo dos espíritos ministradores. Isso é um governo estabelecido por quem? Por Deus. Cujo governo foi rejeitado lá no passado pelo povo de Israel. Tá lembrando o que eu estou falando? O povo rejeitou esse governo. E falaram para Samuel, basta! Não queremos mais você como profeta. Queremos ser como as nações. Queremos ser governados por um rei visível, que eu possa ver, que eu possa tocar nele, pegar. Esse negócio de assim diz o Senhor, não queremos mais isso. Quem é que está entendendo, hein? Falaram isso para Samuel. Por quê? Porque o governo de Deus, a forma de Deus governar o seu povo, que hoje é conhecido como igreja, é um modo, é uma forma, é um governo teocrático, soberano. Soberano não quer dizer tirano. Soberano quer dizer quem tem autoridade absoluta. Por isso que ele é rei dos reis, senhor dos senhores,
Deus dos deuses. Por quê? Porque ele é soberano. O soberano disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja isso. Então, o soberano, ele tem voz, ele tem palavra, ele tem autoridade. Tudo está nas suas mãos. Paulo reconheceu esse governo teocrático em Colossenses 1,16. Tudo foi feito por ele e para ele, quer principados, potestades, coisas visíveis, invisíveis. Colossenses 1,16. Tudo foi feito por ele e para ele. Isso é teocracia, é um governo soberano. Não tem votação. Não tem votação no céu. Não tem o que vocês acham de eu fazer isso. O que vocês acham de eu fazer aquilo. Isso na mente de Deus nunca existiu. Está claro ou não está claro, hein? E quando tentaram fazer isso, deu errado. Você lembra que era 12 discípulos? Um era filho da perdição, que era o Judas, e se enforcou. 12 menos 1, quanto? 11. E agora? Putz, Jesus escolheu 12, só tem 11. O que nós vamos fazer? Olha, vamos lançar sortes. Atos 1. Vamos lançar sorte. E a sorte caiu em Matias. Agora então com Matias dá 12 de novo. Tá bom, quem que é Matias? O que você sabe de Matias? Isso aí é o governo dos homens. Deus não coloca, o homem vai lá e coloca. Tá cheio de igreja assim, hein? Que o pastor não foi colocado por Deus. Foi colocado por votação. Eu sou filho de pastor, eu sei o que estou falando, tá? Eu lembro que eu era criancinha e faziam votação lá na igreja do meu pai. Vamos ver quem vai ser o próximo pastor. Aí colocava vários nomes num saquinho, igual jogar tômbola, igual jogar bingo. Vamos ver quem... Aí pega uma criancinha inocente e pega um nome lá. João! O João vai ser o próximo pastor. O governo de Deus é por revelação. O governo de Deus não é lançando sorte. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Não é assim o governo de Deus. Deus fala. Deus está vivo. Ele vive. Nós somos dele. Fomos comprados por bom preço. A igreja é dele. Não é por votação. É segundo a vontade e a direção de Deus. Segundo a Bíblia é assim. Essa é a diferença da igreja para um clube social. Amigos do bairro. Sabe essas cedinhas? Amigos, associação de amigos do bairro. Vamos ver quem vai ser o próximo presidente. Aí faz votação. Mas na igreja não é votação. Na igreja é a vontade, o propósito, os planos de Deus. Tá claro? Por que ele é chamado de soberano? É assim. Moisés morreu, Deus colocou Josué. E Josué um dia morreu, Deus foi colocando outro. E até que ele achou um homem segundo o seu coração, segundo o coração de Deus, Davi. Mas Davi não era eterno, Davi morreu. Deus colocou Salomão. Mas Salomão, o homem mais sábio da vida, também morreu, porque é carne. Morreu, Deus colocou outro. E morreu, Deus colocou outro. E morreu, Deus colocou outro. E morreu, Deus levantou Paulo. E Paulo morreu, e Deus levantou outro. Porque a igreja é dele, o povo é dele, o governo é do modo dele, do jeito dele. Está entendendo onde eu quero chegar? Primeiro texto da noite, Mateus capítulo 16. O tema de hoje, a hierarquia teocrática, o governo de Deus, cujo mesmo eu não abro mão, hein? Vamos deixar claro aqui, eu, Marcos Gomes, segundo a carne, espiritualmente, apóstolo Marcos Gomes, eu não abro mão do governo de Deus. Então nunca mais eu vou no MGA, então nunca mais você vai vir, porque eu não abro mão do governo de Deus. O governo de Deus, Ele estar na liderança, Ele fazer do jeito que Ele quer fazer, não eu dar ideia para Ele. A igreja não é minha. Hoje é uma noite de estudo. Mas se ele quiser arrebatar todo mundo aqui, amém, arrebatou. A igreja é dele. Tá claro? Domingo nós temos culto de louvor. Estamos louvando, estamos agradecendo a Deus. Se ele quiser arrebatar todo mundo, levar todo mundo embora, amém. Ele levou Elias, levou Enoque. Se quiser levar todo mundo, amém. Eu não vou achar ruim, a igreja é dele. É o governo teocrático.
tem ordem, tem decência, tem organização, mas ele é o cabeça, ele está no controle. A igreja não é minha. Vou para 30 anos de ministério. Quantas vezes, minha mãe está aqui, a pastora está aqui, quantas vezes eu nem preguei? O abençoado Euronildo deve ter visto isso já algumas vezes aqui, em mais de 20 anos congregando. O senhor já viu. Eu vim para pregar e não preguei. O senhor já viu isso. Mas por que você não pregou? Porque o Espírito Santo tomou conta. E aí o que você fez? Aí eu fiquei quietinho, fiquei na minha, ué. Ele tomou conta, como que eu vou mandar ele embora porque eu tenho que pregar? Eu prego outro dia, ué. Consegue entender? É mais ou menos assim que funciona. Quase 30 anos de ministério. Quantas vezes, irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus. E o Espírito Santo tomou conta. E agora? Daqui a pouco eu tenho que pregar, mas ele tomou conta. Eu vou mandar ele embora? Ele não sabe que eu tenho que pregar? Sabe. Se ele tomou conta, então ele não quer que eu pregue hoje? Não. Então deixa na direção dele. Está na mão de Deus. E então ele faz o que ele quer fazer. A um ele enche do Espírito Santo, a outro ele capacita com dons, a outro ele cura, a outro uma manifestação, e eu estou só vendo o que ele está fazendo, e dando glória a Deus, que a igreja é dele. Quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes eu vim para pregar com o tema, com o texto, e não é para pregar, não é pregar. Tá bom, Senhor, a igreja é sua. Eu estou aqui para servir. Eu costumo dizer que eu sou um office boy do céu. Eu não mando nada, irmão. Bom, eu vim pregar. Ah, não é pregar? Ah, então tá bom. Consegue entender? Mateus 16, primeiro texto. Mateus 16. O assunto hoje, a hierarquia teocrática, o governo de Deus. E vou te mostrar, te explicar por que é assim. Eu podia nem explicar, né? Porque quem que não sabe que Deus é Deus e Ele é soberano? Vocês não sabem disso? Então podia falar que as pais vão embora para casa. Ah, mas eu sou um pregador, um mestre na palavra, então tenho que te ensinar por que é assim. Mateus 16, verso 18. Se você não sabe, Jesus, sabe Jesus? Alô? Sabe Jesus? O Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou, sabe o Jesus da Bíblia? O Filho de Deus com F maiúsculo. Se você não sabe, ele tem uma igreja. Eu não tenho igreja. Eu congrego na igreja dele. Mas ele tem uma igreja. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. E também eu te digo que tu és Pedro. Eles estavam num diálogo, Jesus e Pedro, conversando. Ah, tu és o Cristo. Ah, tu és Pedro. Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Eu sou o Cristo e você é Pedro. Então eles estavam num diálogo. Mateus 16, 18. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. Sublinha na sua Bíblia aí, ó. A minha igreja. Isso aqui tem um erro de tradução aqui, tá? Porque em Mateus 16, 18, o certo, porque é um diálogo, se você, eu não vou ter tempo para explicar, porque eu já expliquei em outras pregações, tá? Então entra no nosso canal, você vai achar lá. Eu não vou ter tempo agora, vou só dar uma pincelada. Olha Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, vírgula. E sobre esta pedra, teria que ter uma vírgula aqui, ó. Tá? Por que teria que ter uma vírgula? Porque quando ele fala sobre esta pedra, ele está se referindo ao versículo 17. 16. Ao 16, ó. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, vírgula. Depois do Cristo não tem uma vírgula? Mateus 16, 16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, vírgula. Vai para o 18. E eu também te digo que tu és Pedro. Entendeu o diálogo? Duas pessoas conversando. O que dizem que eu sou? O Pedro, tu és o Cristo. Jesus, tu és Pedro. Aí Jesus disse, sobre essa pedra? Que pedra? O Cristo. Pedro não falou que ele é o Cristo? Então é essa que é a pedra. Que até hoje a Igreja Católica não entendeu isso. Ou então são mal intencionados. Porque nunca Jesus ia deixar a sua igreja nas mãos de um homem falho, terreno, imperfeito e carnal e que já morreu. E que está morto ainda. Cujo nome é Pedro.
Ficou claro? Então, ou eles não sabem, mas já passou mais de 1.500 anos. A Igreja Católica é uma igreja, é a mãe, a igreja mãe, com mais de 1.500 anos na terra. E até hoje vocês não sabem disso? Que essa pedra é Cristo? Não sabe? Ou está com vergonha de revogar a heresia? De dizer que Pedro, que a igreja foi construída em cima de Pedro? Pelo amor de Deus, né? Você vai abrir um banco para guardar bilhões de dólares e real e euro. E você vai colocar o nome desse banco no nome de um analfabeto, de uma pessoa que não sabe nem ler, nem escrever. Você vai colocar, sendo que ele tem que ir no cartório, tem que ir no juiz, tem que representar. Você vai fazer isso? Não. Você vai colocar no nome de uma pessoa idônea. A verdade é paralela, só para você entender. Quando ele disse em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja. Ô Pedro, a igreja é minha, tá? Tá claro aí? Tá, Pedro? Só te lembrando, a igreja é minha. Ele está falando. A igreja não é sua, Pedro. A igreja é minha. Os católicos falaram que é de Pedro, mas a igreja é minha, tá? Tá claro aí? Mateus 16, 18. Também te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra deveria ter uma vírgula, depois do pedra. Por quê? Porque com a vírgula ficaria claro que diz respeito ao verso 16, que é Cristo. Mas não tem a vírgula. Pensam que está se referindo a quem? A Pedro. Por causa de uma bendita vírgula. Quem entendeu? Eu não preciso da vírgula, porque o Espírito Santo já me revelou. Não tem a vírgula no papel. Mas na minha mente, no meu coração, no meu espírito, o Espírito já revelou. Pausa. Por quê, Senhor? Porque aqui está se referindo a mim, e não a ele. Sobre a minha igreja. Entendi na hora. Eu não preciso da vírgula. Agora, quem não tem olhos iluminados, pega uma caneta. Depois da... Ó, fácil, ó. Pega a caneta. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, vírgula, que se refere a Cristo, edificarei a minha igreja. Põe uma vírgula depois do pedra, ó, vírgula, vírgula. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? A minha igreja. Tá claro? Vamos ver na versão, na Bíblia Peshitta, o aramaico, traduzido em português. Mateus 16, 18. Eu te digo também que tu és Cefas. Cefas quer dizer Pedro. E sobre esta rocha, que se refere a Cristo, edificarei a minha igreja. E as portas do Sheol. Lembra quando eu expliquei aqui sobre o inferno? As portas do Sheol não a vencerão. Sheol por quê? Porque Sheol é a palavra usada para traduzir inferno em hebraico. Sheol. Se for em grego, Hades. Então, hebraico, Sheol, que significa inferno. Em grego, Hades, que também significa inferno. Ou Tártaro, que também significa inferno no grego. Bom, o que eu estou te mostrando aqui em Mateus 16, 18? Diga comigo. Que Jesus tem uma igreja. Diga isso. Ficou claro? Sobre a minha igreja edificarei. Ficou claro? Então Jesus tem uma igreja. Está claro ou não está claro? Está claro, né? O segundo texto, então. Efésios capítulo 1. Então você já entendeu que Jesus tem uma igreja. Vamos ver na Bíblia. Vai para Efésios 1. Efésios capítulo 1. Vamos abrir aqui na Peshitta também. Efésios capítulo 1. Deixa eu abrir também aqui na Bíblia judaica. Lucas, Atos, Romanos, Coríntios. Está aqui. Efésios, vamos abrir nas 3. Efésios 1. Verso 22. Veja na sua Bíblia. Efésios 1, verso 22. Na Bíblia judaica, vamos ler a Bíblia judaica. Mas em Yuhad,
as congregações messiânicas nem sabiam como era a minha aparência. Ah, não, estou lendo Gálatas, desculpa. Estou em Gálatas, é Efésios. Não falei deles, que a Bíblia aqui é mais complicado. Efésios 1, 22. Eu estava lendo Gálatas 1, 22. Efésios 1, 22. Além disso, ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e fez dele o cabeça de todas as coisas na comunidade messiânica. Efésios 1, 22, na Bíblia judaica. Além disso, ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e fez dele o cabeça, marca na sua Bíblia aí, ó, o cabeça de todas as coisas na comunidade messiânica. Isso na Bíblia judaica. Vamos ver na Bíblia peshita. Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas sob os seus pés, e a ele que está sobre todas as coisas, por cabeça da igreja o pôs. Bíblia peshita do aramaico, traduzido para o português. O pôs por cabeça da igreja. Vamos para a terceira versão, Bíblia Thompson. Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Diz respeito a Cristo, a Jesus. Então levante um dedo e diga assim, ó, Jesus tem uma igreja. Levante o dedo e diga assim, ó, e ele é o cabeça dessa igreja. Tá claro aí? Eu não tenho igreja. Nós não temos igreja. Eu não falo que juntos somos mais fortes, porque a igreja é uma só. Eu não falo isso. A igreja é uma só. E de quem que é essa igreja? É de Jesus. Mateus 16, 18. E ele é o cabeça dessa igreja. Efésios 1, 22. Vamos ver agora na versão ampliada. A quarta versão que eu vou ler. Efésios 1, 22. Efésios 1, 22. E Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o fez cabeça em maiúsculo. A única versão que cabeça está em maiúsculo é a Bíblia ampliada, a Bíblia viva. Versão ampliada. Efésios 1, 22. E Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o fez cabeça da igreja. Vamos para Efésios 5. Efésios 5, verso 23. Vamos lá, rapidinho. Efésios 5, verso 23. Olha lá, veja na sua Bíblia. Efésios 5, 23. Pois o marido, Paulo falando, alô, eu não falo para você que a verdade é paralela? Olha aqui Paulo dizendo isso. Paulo fazendo a comparação. Efésios 5, 23. Pois o marido é o cabeça da mulher. Alô, Jesus não disse que no céu não tem marido, não tem mulher? Ele falou, não se casam nem se dão em casamento. Então no céu não tem marido e mulher. Então por que Paulo está falando de marido e mulher? Porque ele está fazendo uma comparação. Porque a verdade é o quê? Ela é paralela. Alô, Paulo quer falar de lá, te explicando como é aqui. Olha lá, Efésios 5, 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. O que Paulo fez? Uma comparação. Está claro ou não está claro? Então, Efésios 5, 23. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, para aí. O que nós estamos vendo na Bíblia? Levante um dedo e diga. Jesus tem uma igreja. Outro dedo, diga. E ele é o cabeça dessa igreja. Está claro ou não está claro? Olha lá, ó, o tema de hoje, a hierarquia teocrática, o governo de Deus. Existe uma hierarquia, não esqueci não. Deus, arcanjos, anjos, apóstolos, profetas e mestres e a igreja. Entendeu? Entendi. Mateus 16, 18. Jesus tem uma igreja. Efésios 1, 22. E ele é o cabeça dessa igreja. E daí, pastor? Então vamos para o próximo passo. Efésios capítulo 4. Abre aí.
O próximo passo. Diga comigo, Jesus tem uma igreja. Ele é o cabeça da igreja. E eu vou ver o que ele fez com a sua igreja. De quem que é a igreja? É dele. É sua? É minha? Não. Está claro ou não está claro? Efésios 4, verso 11. Efésios 4, verso 11. E ele mesmo, ele quem? Cristo. Aliás, o Espírito Santo quer que eu faça algo. Efésios 4, verso 1. Vamos ler desde o verso 1. Porque tem alguns mal intencionados aí, distorcendo minhas pregações e meus ensinos. Então, de propósito, eu vou ler do começo. Efésios 4, verso 1. Vamos lá? Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados. Efésios 4, 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4, 3. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tudo bem aí, irmãos? Efésios 4, 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Está claro que Deus é soberano? Está claro ou não está claro? Efésios 4, 6. Um só Deus, o qual é Pai de todos. 6. Sobre todos, por todos e em todos. Efésios 4, 7. Mas a graça, para quem não entendeu isso ainda, a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Sublinha na sua Bíblia, dom de Cristo. Diga, dom de Cristo. Agora pergunta, diga, que dom é esse? Para saber vai ter que continuar lendo, né? Então vamos ver que dom que é esse. Efésios 4, 7. A graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Diga, deu dons aos homens. E perguntem, quais dons são esses? Não sei. Vamos continuar lendo, de repente a Bíblia fala, né? Então Efésios 4, verso 9. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes desceu as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu, para quem não sabia disso, é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Agora o verso 11. E para quem não sabe, e ele mesmo deu, diga, deu. Diga, ele deu. Ele quem? Cristo, diga, Cristo deu. Deu significa colocou, diga, Cristo colocou. Tá? Ele mesmo deu. Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Alô, tá vendo a hierarquia? O que diz o verso 6? Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Isso aqui é hierarquia absoluta. Verso 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Uma outra versão diz mestres. Por que ele fez isso? Tendo em vista, Efésios 4:12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Eu não falei que na hierarquia a igreja está em quinto? A igreja, os eleitos, os santos. Efésios 4:12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério. Então, esses 5 itens do verso 11, que Paulo chama de dons, são dons ministeriais. Olha aqui o Efésios 4:12, ó. Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, que é de Jesus. Mateus 16:18.
Tá claro aí? De quem que é a igreja? De Jesus. E Cristo é o cabeça do quê? Da igreja, que é dele. E o que ele fez? Efésios 4:11. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Por que ele fez isso? Paulo explicou. Efésios 4:12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para aí. Isso me faz entender o quê? Que o corpo de Cristo, entre parênteses, que é a igreja, fecha parênteses, é edificado ou só é edificado de um modo ministerial através dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e mestres. Efésios 4:11. Alô, só quem está entendendo? São 5 dons ministeriais que o Senhor, que é o cabeça da igreja, colocou. Ele deu, ele colocou na igreja. Foi ele que fez isso, não fui eu. Eu não pedi, eu não orei, eu não dei ideia para ele. Ele colocou. E quando ele fez isso, eu não tinha nem nascido. Para que ninguém fale, né? Agora, eu sou obrigado a desmascarar uma heresia. Coloque o seu dedo no verso 11. Tem alguns ignorantes bíblicos por aí? Eu vou chamar de ignorante para não chamar de mal intencionado, tá? Vou chamar de ignorante. Pessoa que não tem conhecimento, que não tem revelação. Então, tem alguns ignorantes bíblicos por aí que falam que não existe mais apóstolo. Tem uns ignorantes por aí, né? Sabe por aí? Que diz que não existe mais profeta. Bom, Deus é um Deus justo. Se não existe apóstolo, então também não existe profeta, não existe evangelista, não existe pastor e não existe mestre. Por isso que eu falo que é ignorante. Porque existe pastor lá na igreja deles, mas apóstolo fala que não existe. Mas se você colocar o dedo no verso 11, eu não posso tirar 1, 2, 3 ou todos o ministério que Deus colocou na sua igreja. Eu não posso tirar. Eu não posso fazer isso aí. O que diz Efésios 4:11 não é o que eu penso. Não é o que eu acho. Coloque seu dedo em Efésios 4:11. E ele mesmo, ele quem? Digam, Cristo. E quem é Cristo? Efésios 1:22. O cabeça da igreja. Tá claro ou não tá claro? Então não fui eu que fiz isso, hein? Tá claro ou não tá claro? Por isso que eu falo que são ignorantes bíblicos. São pessoas que se dizem homens de Deus, dizem pastores, mas não conhecem a Bíblia. E isso para não falar que são mal intencionados. Porque se eu achar e crer que são mal intencionados, eu vou ter que parar em Mateus 7,15. E crer que são lobos disfarçados em ovelhas. Tá vendo como o negócio complica? Então, de primeira mão, eu vou dizer que são ignorantes. Pessoas que não conhecem a palavra. Amém? Mas eu tenho a segunda opção. Se não forem ignorantes, são lobos disfarçados em ovelha. Procurando enganar. Aí já vou cair lá em Mateus 20. Lá em Atos 20, 29. Onde Paulo disse, sei que depois da minha morte entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Tá vendo como fica feio o negócio? Então, se não são ignorantes, são lobos cruéis. Tentando atrair os discípulos após si. Vocês estão vendo? Eu conheço os dois lados. Tem os ignorantes e tem os lobos disfarçados em ovelha. Qual que você é, hein? Tô de olho em você, hein? As besteiras que você fala na internet, tá? Tô só vendo. Se eu tô vendo, você imagina Deus. Efésios 4:11. E ele mesmo... Alô? E ele... Em cima do ele, escreva aí pequenininho, ó. Cristo. Isso aqui é interpretação. Qualquer leigo sabe, Efésios 4:11, que esse ele é Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja, Efésios 1:22. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. Então, não seja parcial
no seu analisar, no seu julgar. Você não pode ser parcial com as coisas de Deus. Você que fala que não existe mais apóstolo, mas lá onde você congrega tem pastor, então também não existe pastor. Se não existe pastor, não existe evangelista. Mas evangelista é o que anuncia o evangelho, como é que não existe? Você está louco de falar uma coisa dessa? Está vendo o que é julgar de um modo parcial? Então é melhor você ficar quietinho e aprender, né? Posso ouvir um amém? Por quê? O que é ser imparcial? Ou tem tudo ou não tem nada. Mas como é que não vai ter nada se ele que deu? Cristo que deu. Ele que levantou, ele que pôs. Então é preciso você entender, principalmente você que fala besteira por aí, é preciso você entender o que é um apóstolo. O que é um profeta no Novo Testamento. Porque tem diferença do profeta do Velho Testamento para o profeta do Novo Testamento. Talvez você nem sabe disso. Não é meu assunto hoje. Não vou ter tempo de falar. Mas há uma diferença do profeta do Velho Testamento que previa para o profeta do Novo Testamento, da Nova Aliança, da Graça. Há uma diferença. Paulo era profeta. Você que fala que não existe profeta, Paulo era profeta, tá? Já leu Atos capítulo 13? Nem Bíblia você lê, né? Como que você saber disso? Paulo era profeta. Você que fala que não existe mais profeta, Paulo era profeta. Você fala que não existe profeta, então não existe Paulo. Porque Paulo era profeta. É só você ler Atos 13, verso 2. Então você não pode fazer um julgamento parcial, ignorante. Você tem que receber como está escrito. Mateus 16, 18. A minha igreja, Jesus diz. Jesus tem uma igreja. Efésios 1, 22. E ele é o cabeça dessa igreja. Efésios 4, 11. E ele deu, ele levantou, ele pôs. Ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Por que ele fez isso? Primeiro porque a igreja é dele. Amém? Mas Paulo foi melhor, ele explicou por quê. Efésios 4:12. Para, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Tá vendo? Então diga comigo, Cristo pôs um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros como mestres. Diga, ele fez isso. Coloca o dedo no verso 12. Diga, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Aí o cara vai lá e fala que não existe mais. Como que você fala besteira, hein, meu? Como que você fala besteira, hein, meu? Tá perdendo a chance de ficar quietinho, né? Tem alguém entendendo aí? Cristo, não fui eu, não foi uma denominação, não foi uma convenção. Cristo fez isso, por quê? Primeiro porque a igreja é dele. Efésios 1, 22, ele é o cabeça, ele é o responsável da igreja. A igreja é dele. Mateus 16, 18, a minha igreja, a igreja é dele. Então o que ele fez com a igreja? Eu não estou defendendo Cristo não, hein? Eu não sou advogado de Cristo. Eu só estou falando o que ele fez. Tá claro aí? Não vai pensar que estou defendendo. Você está defendendo. Não estou defendendo ninguém, porque ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele não precisa que eu defenda. Ele já fez. Só estou explicando. Eu não estou defendendo Cristo não, irmãos. Eu não sou advogado de Deus. Mas eu não gosto que o céu é azul. Problema seu. Deus fez o céu azul e acabou. Eu não defendo Deus. Eu anuncio o que ele fez. Por isso que Jesus disse, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Eu não sou advogado de Deus não sou advogado de Cristo não. Só estou aqui mostrando na Bíblia o que ele fez e, em inglês, it's done. Em português, já está feito. Ele já fez. Você concorda, amém, você não concorda, problema seu. Mas como uma ovelha, obediente que você é, você vai falar, se tiver escrito, eu creio. Eu estou só te mostrando o que ele já fez. Ele não está pedindo sua opinião, seu palpite, o que você acha. Ele já fez.
Agora é preciso exortar alguns ignorantes que falam besteira por aí. Consegue me entender? Que estragam a igreja de Cristo. Com falsas interpretações, com heresias, com falsos ensinos. Tá claro? Você quer pior que uma heresia? É uma pessoa pegar a Bíblia e ler o texto e falar que não é assim. O quê? Estou falando a você? Você quer pior que isso aí? O cara pegar a Bíblia, ler o versículo com você e falar que não é assim, não. Ah, mas está escrito assim? Como é que não é assim? Pô, então está errada a Bíblia. Efésios 4, verso 13. Coloca o dedo no verso 13. Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Para aí. Não existe mais apóstolo. Para de falar besteira, irmão. Efésios 4, 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. Todos no Brasil e na face da terra. Todos os cristãos. Todos os filhos de Deus. Já chegaram à unidade da fé? Já chegaram? Então os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres ainda são necessários para a edificação do corpo de Cristo. Está claro ou não está claro? Agora vê se para de falar besteira, né? Porque senão eu vou falar o seu nome, tá? Para de falar besteira, senão eu vou falar seu nome, hein? Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Todos quem, hein? Coríntios 12. Os membros do corpo de Cristo, que estão espalhados aonde? Na face? Como é que todos já chegaram à unidade? Tem gente que nem conhece a graça. É ou não é verdade? Tem gente que não conhece a graça, tem gente que não conhece nem a lei da igreja evangélica. Tá chucro, tá vivendo na terra, ele não sabe de nada. Aí um bobão vai lá e fala que não existe mais apóstolo. Sendo que o apóstolo foi colocado, verso 12, para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. O cara vai lá e fala que não existe mais. Para de falar besteira, meu! Posso ouvir um amém aí? Efésios 4, 13. Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Do pleno conhecimento, até numa igreja em graça, até no ministério em graça, nem todos têm o pleno conhecimento. Você imagina na face da terra. Aí o cara vai lá e fala que não existe mais. Só quem está entendendo. Está desmascarada a heresia? Conseguiu detectar? Por quê? Efésios 4:11. Se alguém fala que não existe apóstolo, então também não existe evangelista nem pastor. Não existe nada disso. Não tem um, não tem os 5. Só que se não tem os 5, verso 12 e 13, como que a igreja vai ser edificada? Como? Do nada? Como é que ela dorme ignorante e acorda com o pleno conhecimento? Pô, para de falar besteira, meu! Caramba! Quem está entendendo? Você está vendo que se você mexe no verso 11, bagunça tudo? Quem está percebendo isso? Se você mexer no verso 11, bagunça tudo. Você não pode, você não é louco. Você não pode falar uma coisa dessa. É você que não sabe o que é um apóstolo. Você não sabe qual a função de um apóstolo. Agora, quando eu digo apóstolo, não estou me referindo a Pedro, Tiago, João, que esses eram apóstolos de Jesus de Nazaré. Eu não estou falando desses aí. Esses aí não existe mais mesmo. Estou falando dos apóstolos da nova aliança que receberam a graça e o apostolado. Os apóstolos de Efésios 4:11, que não tem nada a ver com os apóstolos de Mateus 10. Os apóstolos de Efésios 4:11 são apóstolos debaixo do apostolado. Não tem nada a ver com os apóstolos de Mateus 10:2. Aqueles eram discípulos de Jesus. Pedro, Mateus, João, Filipe. Não tem nada a ver com os apóstolos de Efésios 4:11. Quem consegue entender o que eu estou falando aqui? Isso é conhecimento. Agora o cara vai lá e fala que não existe mais apóstolo, ele nem sabe o que está falando.
Como que você fala que não existe mais profeta? Você sabe a função de um profeta nesse novo pacto, nessa nova aliança? Jesus colocou na igreja dele profeta. Você vai lá e fala que não tem mais. Para de falar besteira, meu! Caramba! Você está vendo como que é difícil edificar a igreja de Cristo? Você está vendo como que é difícil ser pastor? Porque enquanto você está levantando, rebocando e está assentando tijolo, tem um que vai lá e derruba o tijolo, tem um que pisa em cima da massa, o cachorro pisa em cima da massa, vem com a bicicleta, derruba o muro. Então eu fico assim. Porque enquanto um está levantando, o outro está destruindo. Então não é fácil ser apóstolo, não é fácil ser pastor. Enquanto eu me desdobro, abre um parênteses, e eu não quero uma medalha, não quero um troféu, nada disso, fecha parênteses. Enquanto eu me desdobro para ensinar a verdade para a igreja, eu não vou aguentar. Só pode ser um lobo disfarçado em ovelha mesmo, né? Acho que não é ignorante não, acho que é lobo mesmo, né? Vai lá e bagunça tudo a obra. Confunde tudo a mente das ovelhas. Dizendo até que não existe mais ovelha. Então, se não existe ovelha, você é um bode, tá? Porque só tem dois, tem ovelha e tem bode. Se não existe ovelha, então você é um bode. Pronto, falei. Não existe ovelha, então você é um bode. Você que está falando, não é você, a igreja, que está me ouvindo. Tem um ou outro aí falando besteira por aí. Eles sabem quem são. Isso aqui é direto. A mensagem é direta. Efésios 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Coloca o dedo no verso 14, Efésios 4, 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Para aí. O que mais tem nas igrejas são meninos inconstantes. Tem ou não tem? Faz campanha, faz corrente, pula na piscina, bebe água de não sei o quê, e põe a mão não sei o que lá, e dá 3 pulinhos para trás, e dá uma rodadinha, e faz... O que mais tem são meninos inconstantes. Se não tem apóstolo, profeta, então tá perdido, irmão. Se não, já tendo, já está assim, você fazendo se não tivesse. Eu acho que eu vou falar o nome. Não vou falar não. Não vou falar não, tá? Você foi salvo pelo gongo, hein? Veio aqui, ó. Mas igrejas como... Não vou falar o nome. A minha sogra, a mãe da pastora, ela estava numa igreja aí que disse que o evangelho é quadrangular. Mas o evangelho é um só, né? Ele não é quadrangular. O evangelho é um só, de Cristo é um só. Então ela estava numa igreja e disse que tinha uma campanha do manto vermelho, né? Que era o manto de Jesus. Aí minha sogra foi lá, na ignorância, não sabia, e tinha que tocar no manto e tal, que não sei o que, não sei o que lá. Aí fez a campanha e tocou no manto. Aí na hora de ir embora, minha sogra me disse, ela foi cumprimentar o pastor, graças e paz, pastor, estou indo embora. Quando ela foi falar com o pastor, estava 3 pastores conversando. Aí um dos pastores falou assim, e ela ouviu, minha sogra, ela ouviu. Aí ela disse assim que, quando ela foi falar, cumprimentar os pastores, um deles falou, nós temos que continuar com essa campanha, que essa aí deu bastante dinheiro, hein? Ah, mas minha sogra, irmão, você está lá de bom coração, você vai saudar o pastor fala que tem que continuar com a campanha, que essa deu bastante dinheiro. Igreja, se diz em igreja, coloca João Bobo dentro da igreja, sabe João Bobo? Aqueles bonecos, igual aqueles bonecos do posto, que fica, sabe? O cara fala que é apóstolo, coloca João Bobo dentro da igreja. E o Paulo está dizendo aqui, ó, até que todos cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento. Isso tendo apóstolo, profeta, isso tendo tudo. Você imagina se não tivesse. Como é que estaria a igreja de Cristo? Deixa eu ver como está meu horário aqui. Rapidinho, vamos ler mais um texto. 1 Coríntios 12. Vocês me suportam mais uns 10 minutos aí, 15, hein? Quando eu falo 10, 15 é 1h30, tá? 1 Coríntios 12. Porque uma coisa encaixa com a outra. Assim eu termino de uma vez só, tá? Eu achei que ia ter que fazer em 2 partes, eu termino de uma vez só. Aguenta aí 15 minutinhos a mais, tá bom? 1 Coríntios 12. Não esqueci o tema, não.
Diga comigo, a hierarquia teocrática. Diga, o governo de Deus. Vamos resumir? Digam comigo, Deus, arcanjo, anjos, apóstolos, profetas e mestres, e a igreja. Diga, Deus, arcanjos, anjos, apóstolos, profetas e mestres, e a igreja. Você consegue ver Deus lá em cima? Como o Senhor dos senhores? Como o Rei dos reis? Consegue ver como Deus soberano, que organizou e estabeleceu? Consegue? Você consegue ver Ele como a minha igreja? Você consegue ver Ele como o cabeça da igreja? Então abre 1 Coríntios 12, verso 28. Olha como que as coisas se encaixam. Agora é verdade que o que eu estou falando aqui é uma revelação, né? Porque o que eu estou falando está em todas as Bíblias. Mas ninguém sabe disso. Você sabia? Ninguém sabe disso. Do que eu estou falando aqui? Eu vou te mostrar agora por que as igrejas estão uma bagunça. Por que está uma vergonha. Pula, chuta cadeira, dá soco no pastor, e sai com caobreira, e campanha da mentira, e corrente da feitiçaria. A igreja dá uma vergonha, porque não sabem disso que estou ensinando. Está sem rumo. A igreja é de Jesus, mas ela está sem rumo, porque precisa se submeter à hierarquia que Deus estabeleceu. Isso não sou eu que acho que estou falando. Está na Bíblia isso aí. É só ler 1 Coríntios 12, verso 28. Veja comigo. 1 Coríntios 12. Isso aqui não é ensino para o MGA. Isso aqui é ensino para a igreja de Cristo. Está claro aí? Isso aqui não é ensino de igreja local. Isso aqui é ensino para a igreja na face da terra. Porque a Bíblia é a mesma para todos. Não é ensino para o MGA. Não é assembleia extraordinária da igreja local. Não é não. Isso aqui é doutrina para a igreja de Cristo. 1 Coríntios 12, verso 28. Veja aí. Se está ou se não está escrito. 1 Coríntios 12, verso 28. Há uns. Deixa eu abrir aqui na Peshitta. E vou abrir também na Bíblia Judaica. Deixa eu abrir nas 3 Bíblias. Espera um pouquinho. Me dá só um. 1 Coríntios, Bíblia Judaica, é uma versão mais antiga do aramaico. Não tem como dizer que está errado, hein? Que eu estou indo na raiz. E a Bíblia Peshitta, também uma versão dos manuscritos aramaicos. 1 Coríntios 12, está aqui. Deixa eu marcar aqui. Coríntios 12, verso 28. E na Bíblia Thompson, Coríntios 12, 28. Vamos lá, vamos ver o que está escrito. A uns, vamos crer na Bíblia, abençoado. A uns ou a todos? E se tiver escrito? Então vamos crer na Bíblia. Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja. A Bíblia Peshitta, agora vamos ver a outra versão. Coríntios 12, 28. Porque Deus designou para a sua igreja. Designou quer dizer enviou. Vamos ver a versão judaica. A Bíblia judaica. Deixa eu ver aqui. Coríntios 12, 28. E Deus os colocou na comunidade messiânica, em primeiro lugar, os emissários. Em segundo lugar, os profetas. E em terceiro lugar, os mestres. Isso na Bíblia judaica. Na Bíblia Peshitta, do aramaico, traduzido em português. Coríntios 12, 28. Porque Deus designou para a sua igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas, depois mestres. Agora vamos ver na Bíblia Thompson. Vamos ver a Bíblia Thompson. Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. E vou ler a quarta versão, 1 Coríntios 12, verso 28. Vamos ver a versão ampliada. Coríntios 12, 28. Ele mesmo pôs em sua igreja, que é o seu corpo, apóstolos, profetas,
professores, os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que podem ajudar aos outros, os que podem fazer que os outros trabalhem juntos, os que falam em línguas que nunca aprenderam. Coríntios 12, 28, numa versão comum para todos. A uns pôs Deus, marca na sua Bíblia, diga comigo, na igreja. Aonde que Deus pôs? Aonde que Deus pôs? E de quem que é a igreja? Mateus 16, 18. Quem que é a igreja? De Jesus. E quem é o cabeça da igreja? Efésios 1, 22. Cristo. E o que ele fez com a sua igreja? Efésios 4, 11. A uns ele pôs como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. O que Deus fez? Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus, versão atualizada, estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres. Agora, look at me. Olhem para mim. Vocês têm o Espírito Santo. Olhem para mim. Mateus 16, 18, a igreja é de Jesus. Efésios 1, 22, ele é o cabeça dessa igreja. A igreja dele, ele é o cabeça. Efésios 4, 11, ele mesmo, ele, não foi outro, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Coríntios 12, 28, Deus pôs na igreja, a igreja é dele, não é minha, não é sua. Deus pôs na igreja, primeiramente, apóstolos. Aí o cara vai lá e fala que não existe apóstolo. Como você fala besteira, hein, meu? Não esqueci de você ainda não, tá? Fala besteira ou não fala? Como é que Deus coloca na igreja apóstolo, o cara vai lá e fala que não existe mais apóstolo? Não, me dá um sinal quem está entendendo. Como que o cara lá fala besteira, meu? Eu não sei como que você ouve ele ainda, meu. Você sabe o que eu estou falando. Eu não sei como você consegue ouvir ele ainda. Já não prega mais a graça. Agora só quer saber de me combater, de se levantar contra as minhas pregações, de imitar os meus temas. Vê lá no YouTube, o que eu prego de manhã, ele vai lá e põe o mesmo tema. Eu prego num dia, o cara vai lá e coloca o mesmo tema. Pô, você nem disfarça, mano. O pessoal está percebendo isso aí. Está ficando feio já, hein? Você está copiando até os temas. Está despregando, está combatendo. Não prega mais a graça. Agora é só combater, é só criticar. E pregar que é bom nada, a graça de Deus em Cristo. Levante um dedo comigo, estou terminando. Diga assim, ó. Mateus 16, 18. Jesus tem uma igreja. Outro dedo. Diga Efésios 1, 22. Ele é o cabeça da igreja. Terceiro dedo. Diga Efésios 4, 11. Ele mesmo. Diga, não outro. Ele mesmo. Deu uns para apóstolos. Outros para profetas. Outros para evangelistas. Outros para pastores. Outros para mestres. O outro dedo. Diga, Coríntios 12, 28. A uns, Deus colocou na igreja. Primeiramente apóstolo. Segundo lugar, profetas. Terceiro lugar, mestres. Agora, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, me responda uma coisa. Só tem adultos aqui. Me responda uma coisa. Eu citei e li, e nós confessamos agora, Mateus 16, 18, Efésios 1, 22, Efésios 4, 11 e 1 Coríntios 12, 28. Por favor, em nome de Jesus. Eu mudei alguma coisa? Eu alterei alguma coisa? Eu falei que não existe mais isso? Mateus 16, 18, Efésios 1, 22, você tem uma Bíblia aí? Efésios 4, 11 e 1 Coríntios 12, 28, eu só li e te mostrei. A junção desses versículos se chama revelação, que Deus me deu. Não foi um homem que me ensinou isso, foi Deus, o Espírito Santo que me revelou isso aí. Isso aqui eu não aprendi com homem nenhum. Não fiz seminário, não fui na faculdade teológica. Isso aqui é o Espírito Santo que me ensinou. Ô Marcos, a igreja é minha, hein? Mateus 16, 18. Ô Marcos, eu sou o cabeça da igreja.
Efésios 1, 22. Ô Marcos, eu dei uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, eu dei outros para pastores e mestres. Efésios 4, 11. Ô Marcos, Coríntios 12, 28, hein? Eu pus na igreja primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres. E então tudo que ele me falou, eu vim falar para vocês. Eu só vim falar para vocês. Ah, mas como é que você prova que foi ele que falou? Eu não estou mostrando na Bíblia, abençoado. Estou mostrando ou não estou? E se tiver escrito? Então diga bem forte, Mateus 16, 18. Efésios 1, 22. Efésios 4, 11. 1 Coríntios 12, 28. Está escrito ou não está? Ou é mentira ou estou inventando? Essa é a hierarquia teocrática. Se você é a ovelha de Jesus, é bom que você entenda isso, para mim não pensar que você é um bode, hein? Um filho da perdição, hein? Um lobo disfarçado em ovelha. Porque eu estou te mostrando a Bíblia. Aqui não tem interpretação não, hein? Aqui eu não estou falando coisa que Paulo não disse. Tem gente por aí que fala até a besteira e a heresia grotesca de dizer que Jesus voltou no ano 70. A Bíblia não diz isso. O apóstolo Paulo não disse isso. Isso é mentira, heresia. Das grossas, das brabas. Agora, eu citei Mateus 16, 18, eu só li. Eu citei Efésios 1, 22, eu só li. Eu citei Efésios 4, 11, eu só te mostrei na Bíblia. Eu não interpretei nada, eu só li. Eu citei 1 Coríntios 12, 28, eu estou te mostrando na Bíblia. Aqui não tem interpretação. É o que está escrito. Que não pode mudar, não pode tirar e nem acrescentar. Quem é que está entendendo? Quem está entendendo? Então, para terminar, porque eu pensei que ia ser em duas partes, mas vai dar em uma só. 1 Coríntios 12, 28. A moral da história vocês já pegaram, não vai precisar fazer a segunda parte, não. Porque a moral da história ficou muito bem explicada nos seus mínimos detalhes. Tá ou não tá? Então coloca o dedo para terminar em 1 Coríntios 12, 28. Vamos deixar isso aqui claro. Aqui está o tema de hoje. O tema de hoje, a hierarquia teocrática, o governo de Deus. Diga comigo, aonde está o governo de Deus? Diga, como que Deus governa a sua igreja? Ele não é o cabeça da igreja? A igreja não é dele? Diga, e como ele governa a sua igreja? É só ler Coríntios 12, 28. Olha lá, tá claro ou não tá claro? Olha lá, ó. Ele mesmo deu uns, ó. A uns ele pôs na igreja. De quem que é a igreja? É dele. Ó, ele não está falando do MGA, ele está falando da igreja. Tá claro? Isso aqui não é doutrina do MGA, meu irmão. Isso aqui é Bíblia. Não interessa se você é da Assembleia, da Batista, da Quadrangular, do MGA. Não interessa de onde você é, onde você congrega, não interessa. Isso aqui é para a igreja. A igreja é dele. Ele pôs na igreja. Coríntios 12, 28. Ninguém pode mudar. Se tiver alguém mudando, é lobo disfarçado em ovelha. Se tiver mudando Efésios 4, 11, dizendo que não existe mais, é lobo disfarçado em ovelha. Cai fora. Cai fora. Não pode mudar. Como é que vai mudar? Porque se mudar Efésios 4, 11, então vai ter que mudar Efésios 1, 22. E então Cristo já não é mais o cabeça da igreja. E quem que é o cabeça então? Não tem cabeça? Claro que tem, o cabeça é Cristo. Ué, mas a igreja é dele. Alguém vai lá e fala que não tem mais? Quem é você para falar que não tem mais se ele pôs na igreja dele? Tá claro? Para terminar, 1 Coríntios 12, 22, 28. Aqui está a hierarquia teocrática. O governo de Deus para a sua igreja. Agora, eu estou falando do Novo Testamento. Quer que eu fale do Velho? O governo teocrático? Quem é que colocou Moisés para guiar o povo de Israel? Quem foi que colocou Moisés? Quem colocou Josué? Quem colocou Davi, hein? 1 Samuel 16. Samuel, vai na casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu escolhi um rei. 1 Samuel 16, 1, 2 e 3.
Deus revelou a Samuel, Samuel foi na casa de Jessé e disse: Jessé, um dos seus filhos foi escolhido por Deus. Isso é governo teocrático, governo soberano. Deus põe quem Ele quer e tira quem Ele quer. Não quero mais Saul, agora eu quero Davi. Governo teocrático, governo de um Deus soberano. Está claro ou não está claro? Então, a teocracia, diga comigo, essa frase é muito boa. Diga, a teocracia é o governo de Deus. Oh, é o modo dele governar. Não é democracia que faz votação e pergunta em quem você acha que deve dirigir o meu povo na lei ou na graça. Quem você acha que deve ser o apóstolo ou o profeta ou o pastor da minha igreja? Não tem quem você acha. Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, ele pôs como profetas. Em terceiro lugar, mestres. Diga comigo, apóstolos, profetas e mestres. Diga, o apóstolo é o que tem a interpretação da graça de Deus em Cristo. Diga, o profeta é o que tem a revelação da palavra de Deus. Mestre é o que ensina a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. A capacidade não vem do homem. O homem não aprende a ser apóstolo. O homem não aprende a ser profeta. Ele não aprende a ensinar. Ele não aprende a ensinar. Quando vai ver, ele já está ensinando. Por quê? O que Paulo disse em 2 Coríntios? Que a nossa capacidade vem de quem? De Deus. É o governo teocrático na igreja. Agora, é preciso, para terminar em 2 minutos, é preciso entender Coríntios 12, 29. Para terminar, em 2 minutos. É preciso entender 1 Coríntios 12, 29. São todos apóstolos? Não, no tempo de Moisés, todo mundo era Moisés? Todo mundo era Davi? Não, Davi é Davi, Salomão é Salomão. Então, Coríntios 12, 29. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-na todos. Portanto, igreja, diz o Senhor pela boca de Paulo, procurai com zelo os melhores dons, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Contanto que você entenda que Deus é soberano e o governo dele é teocrático. A igreja é dele, ele é o cabeça da igreja, e ele pôs na sua igreja, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. Foi assim que Deus colocou na sua igreja. E eu tenho orgulho de dizer que o MGA segue essa ordem à risca. O MGA segue esse governo à risca, porque Paulo deixou claro que na igreja de Cristo, ele pôs em primeiro lugar apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres. E isso para a sua glória, em nome de Jesus. Pode aplaudir a Deus todo o seu coração. Tá claro ou não tá claro, hein? Tá claro ou não tá claro?